Fala, compas! Sou Ricardo Calegari, historiador e educador popular, e esse é o quadro Reagindo a Burguês Falando Porcaria. Hoje a gente vai reagir a uma fala muito complicada do comunicador Ratinho. Nesse mês de janeiro, ele foi inocentado no Tribunal Regional, a 7ª Vara do Tribunal Regional Federal inocentou o Ratinho de uma fala muito complicada que ele fez num programa de rádio a respeito da deputada Natália Bonavides. Vamos ouvir o que ele falou e vamos problematizar um pouquinho, porque é fundamental a gente combater esse tipo de fala. Dá uma olhadinha. Tem o que fazer, minha filha? Não tem o que. Vai lavar roupa, vai fazer o costura da casa. Ela é deputada. Então o cara vem aqui falar assim, não tem o que fazer. Eu não sei que tipo de deputado que ele tem como referência, mas a gente que acompanha a Natália Bonavides, a gente sabe o tanto que ela trabalha, o tanto que ela corre. A caixa do teu marido. E aí assim, não tem o que fazer. Daí o que é que ela tem que fazer? É lavar a roupa e costurar a calça do marido. Olha só o papel que esse cara tá colocando pra mulher. A cueca dele, porque isso é uma imbecilidade querer mudar esse tipo de coisa. A gente tem que eliminar esses loucos. Não dá pra pegar uma metralhadora. Pense só. Não dá pra pegar uma metralhadora. Olha só o nível de fala de um comunicador desse. E o tribunal, o regional, aí inocentou ele, dizendo que isso não caracterizou, não extrapolou o limite da liberdade de expressão e nem caracterizou discurso de ódio ou violência política de gênero. Se isso ali, você ameaçar a pessoa de morte, não caracteriza um discurso de ódio, eu não sei o que caracteriza, então. Então eu não sei o que caracteriza. Não sei, realmente de ficar muito chateado, puto da cara quando esse é o resultado, sabe? E assim, vale a gente lembrar aqui, ó, veja, que a gente está falando de um país que, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, teve um aumento de 26% no aumento de tentativas de feminicídio em 2024. E que, de janeiro a setembro de 25, mais de 2.700 mulheres sofreram tentativa de feminicídio. Mais de 1.000 foram assassinadas. Então, e qual que é o impacto? Qual que é o impacto de uma fala dessa, de um comunicador que tem um alcance tão grande? Ele é um imbecil, mas tem um alcance muito grande. Então, qual que é o impacto que uma fala dessas causa, né? Não é pouca coisa. O que as pessoas que estão ouvindo ele falar isso vão imaginar? A primeira das coisas, né? É a normalização da violência. Você normaliza a violência. Então, não, se você tem vontade, vai lá e faça. Isso é um problema gravíssimo. Que a gente precisa combater. E é uma pena que o Tribunal Regional não tenha combatido esse tipo de fala. E isso também é importante por um outro lado. Primeiro, normaliza a violência, que é gravíssima, e por outro, ela também esconde uma dimensão política. Que dimensão política que é essa? Que não é um discurso neutro isso aí. Isso aí é um discurso que se conecta a um projeto político conservador e autoritário desse grupo. Não é qualquer coisa. Reforça uma hierarquia de gênero, trata mulheres como propriedade ou uma extensão do homem, defende que a família como espaço privado, naquela coisa assim, ninguém mete a colher. Em briga de homem e mulher, ninguém mete a colher. Tem que meter a colher sim, tem que impedir isso. E o Estado tem um papel importante nisso, a justiça tem um papel importante nisso, né? E esse tipo de fala também enfraquece políticas públicas de proteção, porque deslegitima, normaliza a violência, deslegitima as políticas de enfrentamento. Deslegitima as políticas de enfrentamento, inclusive ao feminicídio. E aí o que a gente precisa fazer, a gente enquanto educador, enquanto professor? Primeiro é desnaturalizar esse tipo de fala. Esse tipo de fala não é natural, não pode ser natural. A gente precisa perguntar, tá, e se fosse a sua filha?
a tua irmã, a tua mãe. E esse tipo de fala aí, você levaria como piada? Você levaria como piada? Por que sempre a pergunta o que a mulher fez e não o que o agressor fez? E não, tipo de pergunta que a gente precisa fazer. Né? E porque assim, o feminicídio começa nessas piadinhas besta que é feito, naquilo que você acha que é uma cantada, mas é uma agressão. Começa nesse tipo de besteirinha que a gente naturaliza, que as pessoas naturalizam, e que vai culminar lá na ponta em feminicídio, em assassinato, em estupro. Então a gente precisa combater. E a gente precisa dar nome aos bois também, né? Foi um excesso, foi uma briga, foi uma discussão exagerada. Não. Foi violência de gênero, foi violência política de gênero, foi feminicídio e é machismo estrutural e a gente precisa debater sobre isso. Como é que a gente combate? Intervindo nessas falas violentas, não são brincadeiras. A gente precisa criar cada vez mais redes de apoio com as mulheres, fazer formação políticas, inclusive, para nós homens, tá? Trabalhar essas masculinidades tóxicas aí que a gente precisa fazer o combate. Mostrar que o capitalismo é sim uma engrenagem do capitalismo, referente ali a controle dos corpos, do trabalho doméstico, da reprodução social. Conectar essa ideia de gênero, classe e raça. Não é... Mulher trabalhadora sofre mais do que mulher burguesa. Sofre mais. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Uma mulher trabalhadora negra da periferia sofre mais do que uma mulher branca do Leblon do Rio de Janeiro. Então tem sim um recorte de classe. E a gente precisa fazer esse enfrentamento. Tá bom? Fica aqui meu repúdio a esse tipo de conduta do comunicador e também fica aí a denúncia para o Tribunal Regional, hein? Vacilou feio nessa aí em não condenar o Ratinho por uma fala tão complicada quanto essa, beleza?